vídeo eu vim contar pra vocês o que eu li em janeiro. Então, em janeiro eu estava participando da Maratona Literária de Verão. Eu não consegui ler tudo que eu tinha planejado e eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, que eu fiz um post contando o que eu li e o que eu não li. Mas o primeiro livro que eu li em janeiro fazia parte da Maratona Literária que eu tinha proposto pra mim, que foi Luna Clara e Apolo 11. Essa capa é super legal, porque desse lado tem a Luna e desse lado tem o Apolo, mas por dentro o livro é normal. É um livro muito fofo, que eu ganhei de uma amiga super querida, e eu fiquei muito feliz de ler ele. Na resenha eu falo que é estilo Pequeno Príncipe, mas na realidade eu gosto bem mais dele do que de Pequeno Príncipe. Ele também é bem maior. E por dentro ele também é super fofo, porque tem desenhos e mapas. Enfim, é uma história muito legal. Todo mundo devia ler. Ó. E tem resenha lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. Depois eu fui viajar e na rodoviária eu descobri um sebo. Eu falei, vou só dar uma olhadinha. Mas eu encontrei um livro que chama O Diário da Misteriosa Menina. Eu li esse livro quando eu era criança, tinha pegado na biblioteca da escola. E eu lembro que eu amei, fiquei, nossa, fascinada. Daí eu tive que comprar e eu li de novo em janeiro. E eu não lembrava nada da história, eu achei que eu ia lembrar, mas eu não lembrava. Eu fiquei surpresa de novo com os acontecimentos. É um livro de terror infantil muito bonitinho. Fiquei feliz de ter comprado. Por último, outro livro que fazia parte da maratona literária era Jogos Vorazes, mas eu não consegui terminar de ler para a maratona. Eu terminei de ler só em fevereiro, então eu deixei para contar em fevereiro o que eu achei da história, porque eu não vou fazer resenha, porque já tem uma resenha no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Eu acho que é da Nick, mas eu não tenho certeza. Só que o que eu tenho a dizer é que esse livro me surpreendeu muito. Em fevereiro eu volto para contar mais. Foi só isso que eu li. Contem aqui embaixo que vocês leram também. Sigam a gente no Twitter, curtam a nossa página no Facebook e comentem no blog. Beijo. Bom, tô aqui pra falar das minhas leituras de janeiro, que infelizmente não foram muitas, apesar de ser o período de férias, onde normalmente eu leio muito, mas acontece que eu viajei pra fora do país desde o final do ano passado e voltei só depois da metade de fevereiro. De janeiro. Então, e eu só tinha levado um livro, e eu li ele e foi isso, apesar de eu ter comprado vários livros nessa viagem, que eu vou mostrar em breve num Novos na Estante. Bom, o livro que eu levei pra viajar, pra ler durante a viagem, foi Quem Sabe Um Dia, da Lauren Graham. Eu gostei bastante desse livro, eu já fiz uma resenha dupla com a Ká, que foi publicada no blog, e o link vai estar aqui embaixo pra vocês poderem conferir. Foi um livro que eu gostei bastante, eu achei ele bem engraçado, e ele me deixou bem curiosa, porque ele mostra bastante o por trás das cenas, assim, de como se tornar uma atriz famosa, de fazer comerciais, de participar de peças de teatro, de fazer cursos de teatros. Então é bem interessante acompanhar a protagonista, a Franny, nesse último período, assim, que ela está se dedicando para realmente ser essa atriz famosa que ela quer ser. E é bem legal. Eu consegui reconhecer bastante da autora nesse livro. Achei bem engraçado. Apesar dele ser um pouco clichê, ele é muito interessante também, porque ele tem algumas reviravoltas, mas ele não é aquele clichê tão... Ai, que saco, esse livro é tão previsível. Ele tem algumas reviravoltas, algumas coisas diferentes, algumas coisas que me surpreenderam um pouco e que deixaram bem legal. Além da escrita ser muito leve e eu ter lido esse livro bem rápido para as circunstâncias. Bom, quando eu voltei, eu comecei a ler daí o livro Belleville, do Philip Colbert, que eu tinha comprado numa sessão de autógrafos que ele veio aqui em Curitiba no final do ano passado. Eu esperava bem mais desse livro, na verdade, porque ele tinha falado bastante sobre o livro lá, sobre a trama, sobre como é a história de um rapaz que ele se muda para uma casa nova quando ele vai fazer faculdade, e daí ele descobre uma montanha-russa no quintal de casa, encontra a carta de uma menina de 50 anos antes, pedindo para o próximo morador da casa terminar o sonho dela de construir aquela montanha-russa que o pai dela estava fazendo para ela. Então é uma história bem interessante, assim, porque daí começa uma comunicação entre os dois no tempo. Só que durante a leitura eu senti muitas pontas desconexas nos acontecimentos. Teve muitos personagens desnecessários, passagens desnecessárias no livro, então ficou um pouco de encheção de linguiça nele e acabou fazendo com que eu não gostasse tanto. A premissa é muito boa, mas infelizmente a execução dele não me agradou tanto assim. Eu vou fazer uma
planejo fazer uma resenha desse livro em breve, então vocês podem saber mais da minha opinião lá daqui a um tempo. E por fim, eu terminei o mês lendo Reparação, do Ian McKellen. É um livro que a minha irmã comprou no final do ano passado, eu também ainda não mostrei o nosso na estante, mas é um livro que ela estava muito ansiosa pra ler e eu queria ver o filme desse livro, porque eu não sabia que tinha livro, que é o filme Desejo e Reparação, que eu vi depois que eu li também. E eu gostei bastante desse livro, ele é do começo do século passado. Ele conta a história de uma menina que ela é bem imaginativa, gosta de escrever, e ela vê alguma coisa na casa dela acontecendo entre a irmã e um rapaz que trabalha lá, que a deixa com uma pulga atrás da orelha e ela acaba cometendo um crime. E o livro é dividido em 3 partes, e a primeira parte é contando de vários pontos de vista diferentes o que acontece, o que ela vê, que crime que acontece. Então é uma coisa bem interessante. E depois alguns anos passam e as outras 2 partes são esse rapaz contando a vida dele depois desse acontecimento marcante e a menina também tentando conviver depois de ter cometido esse crime. Eu demorei um pouco pra engatar na leitura, porque o começo tava um pouco arrastado, não tinha acontecido nada que me pegasse, ainda me prendesse na leitura, mas depois que mudou um pouco, que ele ficou mais envolvente, eu não conseguia largar esse livro. Ele é realmente muito bom. A escrita dele é maravilhosa, não tem palavras pra descrever. E apesar da letra ser pequena e ele ser tudo quanto grosso, assim, e um pouco mais antigo também, é um livro que dá pra ler bem rapidinho, bem fácil. E é muito bom, sério, eu recomendo pra vocês que leiam. Ou se vocês não quiserem ler, assistam o filme, porque é praticamente o livro na tela. Muita pouca coisa foi mudada ou adaptada. E também é muito bom e vale a pena conferir. É isso aí, a gente se vê nas leituras do próximo mês. Um beijo. Oi, gente, tchau. Aqui é a KDTB e eu vim gravar pra vocês as minhas leituras do mês de janeiro. Janeiro foi um mês relativamente bom, eu li alguns livros e eu vou mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu li foi Garotas de Vidro, da Laurie Halse Anderson. Eu já li da mesma autora, eu li no Kindle, da mesma autora eu já li Fale, que é um livro muito, muito bonito, assim, muito denso. Tem resenha de Fale lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. Talvez eu faça resenha de Garota de Vidro, mas foi um livro que mexeu bastante comigo, fala sobre anorexia e bulimia. E assim, é bem difícil, é bem profundo e etc. Então assim, não é um livro fácil, mas é um livro muito bonito. Mostra o desenvolvimento, o luto, a luta contra a doença. E é incrível, assim, vale muito a pena. Recomendo super os livros dessa autora. Eles são bem intimistas, assim, bem sensíveis. São muito bons de ler. Depois, eu li Quem Sabe Um Dia, da Lauren Graham, que é a Lorelai de Gilmore Girls. Não sei se vocês sabem que série é essa. Eu tô assistindo Gilmore Girls agora, tô adorando. De qualquer forma, eu resolvi ler Quem Sabe Um Dia porque tô assistindo seriado. E assim, a história da personagem principal, ela muda pra Nova York, ela quer ser atriz, mas ela estipula um prazo pra ela, porque ela diz que ela não vai ser aquele tipo de pessoa que fica sonhando pra sempre e nunca consegue alcançar seu objetivo. Então ela estipula um prazo pra ela, e aí o livro começa quando faltam 6 meses pra acabar esse prazo. E ela ainda é só uma garçonete que faz alguns comerciais, mas ainda não conseguiu nada grande. No fim, ela faz uma apresentação e acaba conseguindo um contrato com uma agência muito grande e um encontro com um carinha muito legal lá do curso dela, um cara famoso. Mas as coisas não são bem como ela imaginava, etc. Assim, o livro é bem legal, mas tem muita parte do que é realmente ser atriz, dessa parte assim mais difícil. E não era uma coisa que realmente, assim, nessas horas o meu ritmo de leitura sempre diminuía. A escrita da Lauren é bem legal, mas de qualquer forma, assim, é um livro legal, um pouco previsível. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer no final, mas é bem gostosinho até. Vai sair resenha dupla minha e da Nick, e depois que sair, se já não estiver saindo quando esse vídeo for ao ar, eu deixo o link aqui embaixo. Depois eu li o livro que eu ganhei de Natal, que foi O Presente do Meu Grande Amor, que são esses contos de Natal e Ano Novo, nesse período assim de festas. E é um livro bem gostoso. Teve alguns contos que assim eu não gostei muito, mas assim, os que eu mais gostei foram da Gayle Forman,
desse Matt de la Penha. Eu já ouvi esse nome, mas eu nunca li nada dele, eu vou até procurar mais. Gostei bastante do conto da Perkins, da Rainbow Rowell e da Maya McIntyre. Eu nunca li nada dela, mas vou dar uma olhadinha pra ver se eu encontro mais algumas coisas. Mas assim, bem gostosinho, bem leve de ler, um livro bem tranquilo. Recomendo bastante. Talvez eu faça post no blog, mas agora já passou essa época de final de ano, então não sei bem. Mas quem sabe. Depois eu li Vermelho como Sangue, da Sala Simuka. Eu não sei se a pronúncia é essa, porque ela é finlandesa, então provavelmente não. Mas de qualquer forma, veio um kit da NC, aí veio assim, porque o nome da personagem é Lumik e significa Branca de Neve em finlandês. Então a história gira em torno da Lumik, vem um marcador bem bonitinho com espelho e tal. Então, é uma história meio suspense e tal, ela acaba se envolvendo com a máfia, com alguns colegas. Então é uma história um pouquinho mais misteriosa, etc. Eu até gostei bastante do livro, assim, eu tinha lido várias críticas negativas, então não tinha muita expectativa, mas acabei gostando da história. De qualquer forma, eu vou deixar minha resenha, que tá mais explicadinha sobre o que você pode encontrar no livro aqui embaixo, para dar uma conferida. E depois eu li Anexos, da Rainbow Rowell. Eu adoro a escrita dessa autora. Ela é bem leve, bem gostosa de ler, os livros dela são bem legais. Eu tinha lido Eleanor in Park, que é um livro da adolescência ali, aquele momento de descobrimento, é um livro tão sensível, etc. Depois eu li Fangirl, que é um livro de uma garota que tá indo pro colegial e ela passa por várias adaptações na vida dela. E aqui em Anexos, os personagens já são mais velhos. Eles têm entre 28 e 30 anos. E o Lincoln, ele acaba arranjando um emprego pra ficar vigiando os e-mails do pessoal em um jornal. Então, eles colocaram, um rastreador. E aí, se você tá falando sobre alguma coisa que não é relativa ao trabalho, o seu e-mail cai nesse programa que o Lincoln vigia. E aí, ele te manda uma notificação, etc. E ele acaba acompanhando os e-mails da Beth e da Jennifer. E aí, ele acaba se apaixonando pela Beth. Ele nunca conheceu ela, etc. E aí, toda a história se desenvolve nessa questão de ler os e-mails dela. E assim, a Beth, a gente não tem a primeira pessoa dela, mas você vê ela pelos e-mails. Ela é uma pessoa muito engraçada, assim, muito divertida. E a amizade dela com a Jennifer é muito bonita. Então, assim, eu gostei bastante do livro. Eu provavelmente vou fazer resenha no blog. E a edição tá tão bonita assim, aqui tá laranja que tá escrito: eu não sabia que alguém podia me amar assim. Me amar e me amar e amar e amar sem precisar de espaço. Não existe ar no espaço. É muito bonita, a edição tá bem caprichadinha. Não sei se vai dar pra ver direito. De qualquer forma, todos os livros que eu li dessa autora eu gostei bastante. Mas eu acho que esse é um dos que eu mais gostei. Acho que Eleanor in Park eu ainda gostei mais, mas esse é bem legal. E eu provavelmente vou fazer resenha no blog. E é isso, gente. Esses foram os livros lidos em janeiro. Não esqueçam de contar aí pra gente o que vocês leram. Beijo, tchau!